Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar nossa disciplina de desenho técnico de forma EAD e mais uma videoaula sobre essa nossa disciplina. E o assunto de hoje vai ser formatos e dobramentos de papel, instrumentos e legendas. Eu vou falar um pouco sobre cada ponto desses termos citados. Acompanhe. Continuando a falar sobre os instrumentos e os utensílios de desenho, a gente fala também do lápis ou da lapiseira, em que pode ser o H a até 6H, que é uma consistência de dura a extremamente dura, e o B a 6B é uma consistência de macia a extremamente macia. Então, eles apresentam internamente o grafite ou mina, que tem grau de dureza variável, classificado por letras, números ou a junção dos dois. Já as lapiseiras, são mais comuns no desenho técnico, e o H significa, o H maiúsculo, né, para traços finos ou espessura de 0,5. A letra B maiúscula para traços intermediários ou 0,7. E o 2B para traços fortes, espessura de 0,9. As lapiseiras, elas apresentam graduação quanto à espessura do grafite, sendo as mais comumente encontradas as de número 0,3, 0,5, 0,7 e 1. Então, esses aqui podem ser utilizados o lápis ou a lapiseira para fazer o desenho técnico. A régua, ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma régua flexível, que é essa aqui que permite qualquer tipo de curvatura, ou pode ser aquela régua que eu mostrei para vocês no começo, que é a régua paralela. Essa régua flexível, ela pode ser utilizada assim para maior curvatura, porque, como o nome já diz, ela é flexível. Já a fita adesiva, ela serve para fixar o papel de desenho na prancheta, aquela prancheta que eu falei para vocês na aula passada. Em relação aos formatos dos papéis, a gente tem para a execução dos desenhos técnicos, são padronizados esses papéis, obedecendo às normas estabelecidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O formato básico designado por A0 é o do retângulo do lado, medindo 841 milímetros por 1189. Aí temos A0, A1, A2, A3 e A4. O A4 é a menorzinha, A0 já é o maior tamanho do papel que temos para fazer o desenho técnico. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de cada um deles. Então, prestem bem atenção. A folha A4 é aquela folha que a gente utiliza normalmente, que é aquela folha comum para imprimir, folha branca de ofício. Então, essa folha A4, ela é desse tamanho, comparado a A0. A0 é esse tamanho todo aqui, ó. Só para vocês terem ideia de dimensão, a A0, ela é como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem 8 desse lado aqui e mais 8, né? Como se a gente fosse contar. Então, 16. É como se fosse 16 a 4. Imagine o tamanho. É como se vocês pegassem 16 folhas A4, folhas normais, e saíssem pregando para formar um A0. Outro exemplo que eu vou dizer para vocês, para ver se vocês entenderam. A folha A2. Essa folha A2, ela é maior ou menor que a A4? O que é que vocês acham? Maior, né? Ela é maior que a A4. Tá aqui, ó. Essa folha A2 é bem maior que a A4, visualmente aqui. Mas vamos entender o que é uma folha A2. A folha A2 é como se fosse 1, 2, 3, 4 A4. Que ela é no tamanho aqui, ó. Como se fosse A2, ó. Aqui é A2. Então, é como se fosse 1, 2, 3, 4 A4 pregada. É o tamanho da A2. E assim vocês podem observar e treinar em casa para ver o tamanho de cada folha. Prestem bem atenção aqui, pessoal. Eu falei sobre os tipos de folha, os formatos de folha. Agora eu vou falar sobre as dobragens das folhas, porque, como vocês sabem, uma folha A0, a folha A2, A3, elas são muito grandes.
Então, elas têm que dobrar sempre e ficar no formato de A4. Todas elas têm que ficar no formato de A4. Então, como é que a gente faz isso? Para a gente dobrar uma folha no formato A3. Como é que a gente vai fazendo? A gente pega uma folha A3 e aí ela é mais ou menos desse tamanho, né? Ela tem 420 por 297 e você pega e coloca a legenda aqui na frente. Legenda eu vou mostrar para vocês o que é que deve ser colocado na legenda do desenho. E aí, você vai dobrando. Você divide em 3 partes a folha. Uma folha A3, por exemplo, você pega 185 milímetros, você divide, depois divide 105 e 130. Então, você pega, passa uma linha aqui pontilhada, né? E divide a primeira parte em 185 milímetros, a segunda parte em 105 e a terceira parte em 130. E aí, você vai fazendo as dobragens para que essa folha A3 ela fique uma folha A4 no final. E possa ser apresentada de forma mais prática para o seu cliente. Já a folha A2, ela é nesse tamanho aqui de 594 milímetros por 420, né, de altura. E aí, como é que faz? A gente divide em 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes. A primeira parte é 185 milímetros, que é sempre o tamanho mesmo de uma folha A4, por 297, né? Que é sempre também o tamanho da folha A4 quando você terminar a dobragem. Aí você divide nessa parte aqui. Divide em 96 milímetros, a segunda parte, a terceira parte também 96, a quarta em 96 e a última em 121 milímetros. E vai fazendo as dobragens para ficar realmente numa folha do tamanho de A4. Então, isso aqui é uma folha grande do formato A2 que vai ser dobrada para ficar no tamanho de uma folha A4. Já a folha A0, que é aquela maior, bem grande mesmo, a gente faz do mesmo jeito, a gente divide em algumas partes, como vocês podem ver. Então, divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? E aí, depois, em cima, a gente divide em 3 partes. 1, 2, 3, tá? E aí, vai fazendo as dobragens para ficar realmente nesse tamanho aqui, no tamanho A4. É bem simples, pessoal. É só você realmente pegar uma régua e você fazer essas divisões, exatamente como está mostrando aqui, e fazer as dobragens para que a folha ela fique com a frente aqui, o desenho técnico, e com a legenda aqui na frente também. O selo ou a legenda, ele deve ser colocado no desenho técnico, como mostra aqui na figura. Aqui, por exemplo, é o formato de uma folha. E aqui a legenda ela sempre tem que vir na parte inferior direita. Inferior direita. Aqui, como por exemplo, tem as margens, né? Desse lado e a outra margem do espaço aqui para o texto. E a legenda tem que vir aqui na parte inferior direita. O que é que tem que ter na legenda? Deve ter a designação da firma, como por exemplo, a firma aqui, ó. Agronomia Construtora Limitada. É o projeto do desenhista ou outro responsável pelo conteúdo do desenho. Projeto tal, sede da propriedade rural. Local, data e assinatura. A assinatura da pessoa que fez o desenho técnico. O nome e a localização do projeto. Deve ter também o conteúdo do desenho e a designação da revisão e a unidade utilizada no desenho. O que é essa unidade utilizada no desenho? A escala. A escala também deve ser colocada como para saber qual é a escala que você está lendo o desenho. Por exemplo, 1:50 quer dizer que 1 centímetro no papel equivale a 50 centímetros no real. Ok? 50 centímetros no real. Então, se você pegar uma régua, vamos supor, tem um desenho desse jeito aqui. Se você pegar uma régua, quer dizer que 1 centímetro na régua, quer dizer 50 centímetros, é a mesma coisa, 50 centímetros no real. Tá? Então, isso aqui é o selo, a legenda, o local em que cada uma dessas informações
deve ser posicionada dentro da legenda, pode ser escolhido pelo projetista, devendo sempre procurar destacar mais as informações de maior relevância. O nome da empresa ou o emblema, usualmente são localizados na região superior esquerda da legenda. Superior esquerda, o nome da firma, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês, aqui é uma planta baixa de uma casa, que é a parte térrea e aqui é a parte do primeiro andar, tá ok? Aí o que é que tem? Planta baixa aqui executivo, do pavimento baixo, do pavimento inferior e o pavimento superior. Isso aqui é um desenho técnico. Tem todas as medidas da sala, medida aqui da piscina. Isso aqui é a planta da casa que eu estou construindo. E aqui tem a porta. Eles têm uma legendazinha, né? Dizendo a porta 1 tem tanto medida tal, porta 2, medida tal, janela 1. E aqui, gente, é a legenda que a pessoa tem que colocar no desenho. O que é que contém nessa legenda? Como eu já disse, a firma, a designação da firma. Por aqui, ó, por exemplo, tá aqui, construtora tal, quem desenhou, o nome do projetista, a data, entre outras coisas que eu já falei nos slides anteriores. E a numeração das pranchas, o que é isso? Numeração das pranchas. Essa numeração da prancha, junto com o número da prancha, usualmente se informa o total de pranchas do projeto. Exemplo, essa daqui, por exemplo, 2 é 1 para 6. Prancha 1 de 6. Ele quer dizer o quê? Que essa aqui é a folha 1 de 6. Como se fosse um caderninho de 6 folhas desse projeto, de 6 folhas, tem essa aqui é a primeira folha, entenderam? Exemplo, uma prancha 2 para 9, 2, 9, quer dizer o quê? Que significa que é a prancha 2 de um total de 9 pranchas. Aqui, prancha 4/12, essa aqui é a prancha 4 de 12 pranchas, de 12 papéis, que contém aqui a numeração de todas as pranchas. Para que vocês entendam melhor o que é essa prancha, por exemplo, aqui tem um móvel que vai ser aqui da minha sala, né? E aí, tem aqui um móvel projetado, que eles fizeram aqui um desenho técnico. Isso aqui é a prancha 3, não lembro que 3 de 9 era para ter. Aí, o que é que tem essa 3? Tem a parte mesmo do design, né? Na prancha 4, pode ter o quê? A parte na prancha 4 tem as medidas de cada nicho desse. Tantos centímetros e tal, e por aí vai. Na prancha 5, pode ter o quê? Uma planta baixa desse imóvel. Na planta 6, pode ter uma vista de lado desse imóvel. E por aí vai. Quer dizer que essas pranchas é um detalhamento de um móvel, um detalhamento de um banheiro, um detalhamento de algum cômodo, de algum desenho que a pessoa está desenhando, está trabalhando e tem que mostrar realmente bem detalhado cada parte do cômodo ou cada parte do móvel. Em relação à posição de leitura, a gente tem que pegar o papel e sempre ler a posição correta desse jeito aqui, ó. Pegando o papel e olhando para frente do papel, né? E sempre procurar a legenda no lado inferior direito, tá? Lado inferior direito. Ou você pode olhar desse jeito aqui, olhando para cá, desse lado, com a legenda desse lado aqui direito, inferior direito. Ou você pode olhar do outro lado dessa legenda. Essas posições, olhando de cima e olhando de lado aqui, lado esquerdo, estão erradas. A posição de leitura, quando você pega um papel que tem um desenho técnico. Os tipos de linhas também são importantes para a gente fazer um desenho. Como, por exemplo, essa linha desse jeito mais grossa, ela é chamada de contínua larga, que as arestas são visíveis, contínua larga. Tem as linhas de cota, que é as linhas de altura, a altura do objeto, de alguma parede, por exemplo, que são chamadas as linhas de cota, linhas de chamada. Essa linha que é mais clarinha, né? Tem as arestas não visíveis, que são esses pontilhados,
menorzinhos, e os pontilhados maiores, são esses eixos de simetria, são chamados os tipos de linhas, né? E aqui são chamados de linhas de interrupção, como se fosse uma pessoa com um coração, né? Que está batendo o coração, normal. A caligrafia, que são as letras, números que você tem que colocar no desenho técnico, ela deve ser usada, definida pela BNT. E deve ser bem legível, de rápida execução e proporcional ao desenho. Por exemplo, quando vocês forem fazer um desenho, escrever na legenda, por exemplo, vocês não podem escrever a letra desse jeito aqui, né? B, A, B, C. Tem que ser essas letras de forma desse jeito, ou então essas letras desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver nessa imagem. E os números também tem que ser desse jeitinho aqui, escrito desse modo, para que todos entendam de forma adequada mesmo e que seja bem legível. Não pode fazer os garranchos lá, que aí fica muito difícil de entender e de ler o desenho técnico. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que a gente aprendeu um pouco sobre os formatos de papéis e também os dobramentos, o lápis, a lapiseira, como utilizar e o que é a legenda num desenho técnico que deve ser utilizado de forma obrigatória para se fazer um desenho técnico. Qualquer coisa, estou nos grupos de WhatsApp e no Classroom. Tchau!